Estou experimentei a morte, a fina morte que me fez manusear o proibido tecido da vida. E durante as horas de perdição eu tive a coragem de não compor nem organizar. E tive a coragem, sobretudo, de não prever. Minhas previsões sempre tiveram o tamanho de meus cuidados. Elas sempre me fechavam o mundo. Até que por horas eu desisti. E por Deus, tive o que eu não merecia. Tive o que eu não gostaria. Até agora, viver era uma ideia de pessoa, e nessa pessoa organizada eu me encarnava. E nem ao menos sentia o grande esforço de construção que era viver. Ontem, no entanto, durante horas e horas, essa minha montagem humana, o que eu era antes não era bom. Talvez o que me tenha acontecido seja uma compreensão, e que para eu ser verdadeira tenho que continuar a não entendê-la. Toda compreensão súbita se parece muito com uma aguda incompreensão. Não. Toda compreensão súbita é finalmente a revelação de uma aguda incompreensão. Isso. Todo momento de achar é um perder-se em si próprio. Talvez me tenha acontecido uma compreensão tão total quanto uma ignorância, e dela eu venha a sair intocada e inocente como antes. Escuta, eu vou ter que falar porque eu não sei o que fazer do que vivi. Pior ainda, eu não quero o que vi. O que vi arrebenta com a minha vida. Será preciso coragem para dizer e me arriscar a enorme surpresa que vou sentir com a pobreza da coisa dita. E vou ter logo de acrescentar: não é isso. Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver não é vivível. Eu vou ter que criar sobre a minha vida e sem mentir. Criar, sim. Mentir, não. Criar não é imaginação. É correr o risco de se ter a grande realidade. Entender é uma criação. O meu único modo de ser. Naquela manhã, antes de entrar no quarto da empregada, o que é que eu era? Era o que os outros sempre me haviam visto ser. E assim eu me conhecia. Pouco a pouco eu havia me transformado na pessoa que tem o meu nome.
e acabei sendo o meu nome. É suficiente ver no couro das minhas valizes as iniciais GH. GH. E pronto. Foi ontem. Eram quase 10 horas da manhã e há muito tempo meu apartamento não me pertencia tanto. No dia anterior, a empregada se despedira da mesa onde me demorei porque tinha tempo. Eu olhava em torno enquanto meus dedos arredondavam o miolo do pão. O mundo era o meu lugar, que me servia para viver. No mundo eu podia ficar ali, colando uma bolinha de miolo de pão na outra, e na outra, e na outra. E assim, com prazer, eu ia formando uma pirâmide. Não ter empregada, enfim, ia dar o tipo de atividade que eu queria, o de arrumar. Sempre gostei de arrumar. Suponho que esta seja a minha única vocação. Ordenando as coisas, eu crio e entendo ao mesmo tempo. Na semana passada eu me diverti demais, eu criei demais, eu tive por demais de tudo o que eu quis. Eu frequentei demais e desejava agora aquele dia exatamente como ontem ele se prometia: pesado, bom e vazio. O prazer de arrumar a casa me era tão grande que, ainda sentada, eu já começara a ter prazer no mero planejar. Começaria pelo fim do apartamento. O quarto da empregada devia estar imundo, cheio de trapos, malas velhas, jornais antigos e papéis de embrulho. Levantei-me, enfim, da mesa do café, essa mulher, e atravessei a cozinha que dá à área de serviço. Abri a porta. Há cerca de 6 meses, o tempo que ela ficara comigo, eu não entrava ali. Eu esperava encontrar escuridões, me preparara para ter que abrir a janela e limpar com ar fresco, escuro, mofado. O que eu não contara é que ela, sem me dizer nada, tivesse arrumado o quarto à sua maneira e, numa ousadia de proprietária, o tivesse espoliado de sua função de depósito. Em vez da penumbra confusa, esbarrei na visão de um quarto que era um quadrilátero de branca luz. Dois dos seus ângulos eram ligeiramente mais abertos. Embora essa fosse a sua realidade material, ela me vinha como se fosse minha visão que o deformasse. Durante 6 meses o sol permanecia e permanente havia empenado o guarda de roupa de pinho e desnudava em mais branco ainda as paredes caiadas. E foi numa delas que eu vi o inesperado mural. Na parede contígua à porta, e por isso eu ainda não havia visto, estava desenhado quase em tamanho natural o contorno a carvão de um homem nu, de uma mulher nua e de um cão, que era mais nu do que um cão. Nos corpos não estava desenhado o que a nudez revela.
A nudez vinha apenas da ausência de tudo o que cobre. Eram os contornos de uma nudez vazia. O traço era grosso, feito de ponta quebrada de carvão. Eu sorri, constrangida. Eu estava procurando sorrir. A lembrança da empregada me coagia. Quis me lembrar de seu rosto e não consegui. De tal modo ela acabara de me excluir da minha própria casa. E olhando aquele desenho, de repente me ocorria que ela me odiara. O tempo todo me odiara. De súbito, deixei vir a mim uma sensação que durante aqueles 6 meses, por negligência ou desinteresse, eu não sei, eu não me deixava ter, a do silencioso ódio daquela mulher. O que me surpreendia é que era uma espécie de ódio isento, o pior ódio, o pior. O ódio desinteressado. Eu hesitava à porta. A simplicidade do aposento me desnorteava. Na verdade, eu não saberia sequer por onde começar, ou mesmo se havia o que arrumar. O quarto me incomodava fisicamente, como se no ar tivesse permanecido o som do riscar do carvão na cal seca. O som inaudível do quarto era como de uma agulha rodando no disco quando a faixa de música já acabou. Um chiado neutro de coisa era o que fazia a matéria do seu silêncio. Carvão e unha se juntando, carvão e unha, tranquila e compacta raiva daquela mulher que era a representante de um silêncio, como se ela representasse um país estrangeiro, e que ali dentro de minha casa ela se alojara, a estrangeira, a minha inimiga indiferente. Abri um pouco a porta do guarda-roupa e o escuro de dentro escapou-se como um bafo. Tentei abrir um pouco mais, mas a porta ficou presa pelo pé da cama onde esbarrava. Dentro da brecha eu pus o quanto cabia do meu rosto. E como o escuro de dentro me espiasse, ficamos assim uns instantes, nos espiando, sem ver-nos um ao outro, nos espiando. Eu não conseguia ver nada, só sentir o cheiro quente e seco como de uma galinha viva. Empurrei a cama mais para perto da janela e consegui abrir a porta uns poucos centímetros a mais. Então, antes de entender, meu coração embraqueceu como embranquecem os cabelos, de encontro ao rosto que eu pusera dentro da abertura, bem próximo de meus olhos, na meia escuridão, movera-se a barata grossa. Movera-se. Meu grito foi tão abafado que só pelo silêncio contrastante eu percebi que não havia gritado. O grito ficava me batendo dentro do peito. Nada. Não foi nada. Procurei me apaziguar. Eu não esperava que numa casa minuciosamente desinfetada contra o meu nojo por baratas, aquele quarto tivesse escapado. Não fora eu quem repelira o quarto.
como havia sentido a porta. O quarto, com a sua barata secreta, é quem me repelira. E agora eu entendia que a barata e Janair, a empregada, eram os verdadeiros habitantes daquele lugar. Não, eu não arrumaria nada. Com a barata ali, não. A nova empregada que se dedicasse no seu primeiro dia de serviço ao tentar a saída, eu tropecei entre o pé da cama e o guarda-roupa, e foi o que me revelou que eu estava com medo. Aquelas figuras de mão espalmada eram vigias à entrada de um sarcófago. Do sarcófago, sim. E me ocorreu que eram eles, os do sarcófago, que me impediam de sair. Para conseguir, eu teria que fechar a porta. Minha mão rápida quis mover-se para fechá-la e abrir caminho, mas recuou de novo. É que lá dentro a barata se movera. Fiquei quieta. Eu tinha agora uma sensação de irremediável. Eu sabia que tinha de admitir o perigo em que eu estava, mesmo consciente de que era loucura acreditar num perigo iminente. Mas eu tinha que acreditar em mim. A vida toda eu estivera, como todo mundo, em perigo. Mas agora, para poder sair, eu tinha a responsabilidade alucinada de ter de saber disso. Eu recuara o dorso para trás, como se mesmo na sua extrema lentidão a barata pudesse dar um bote. Eu já havia visto baratas que voam de súbito a fauna alada. Sim, eu já havia visto. Fiquei imóvel, calculando, atenta. Eu estava toda atenta. Em mim um sentimento de grande espera havia crescido e uma resignação. É que nesta espera atenta eu reconhecia todas as minhas esperas anteriores. Eu reconhecia a atenção de que também antes vivera, a atenção que nunca me abandona e que, em última análise, talvez seja a coisa mais colada à minha vida. Quem sabe aquela atenção não era senão a minha própria vida. Foi então que a barata começou a emergir do fundo. Antes o tremor anunciante das antenas, depois, atrás dos fios secos, o corpo relutante foi aparecendo, até chegar quase toda à tona da abertura do armário. Era parda, era hesitante, como se fosse enorme de peso. Estava agora quase toda visível. Abaixei os olhos, tentando esconder da barata a astúcia que me tomara. O coração me batia como uma alegria.
O medo me aprofundava toda, voltava para dentro de mim como um cego ausculta a própria atenção, e eu estremeci de extremo gozo, atentando à grandeza de um instinto que era ruim, total e infinitamente doce. O medo me aprofundava toda, como se enfim eu experimentasse em mim mesma uma grandeza maior do que eu. Eu me embriagava pela primeira vez de um ódio límpido. Me embriagava com o desejo justificado ou não de matar. Toda uma vida de atenção. Há 15 séculos eu não lutava, há 15 séculos eu não matava, há 15 séculos eu não morria, eu não vivia. Toda uma vida de atenção acuada reunia-se agora em mim e batia como um sino mudo, cujas vibrações eu não precisava ouvir, eu as reconhecia em mim. Como se pela primeira vez, enfim, eu estivesse ao nível da natureza. Sem nenhum pudor, comovida com a minha entrega, sim, sem nenhum pudor, comovida, grata. Pela primeira vez eu estava sendo a desconhecida que eu era. Só que desconhecer-me não me impediria mais. A verdade já me ultrapassara. Levantei a mão como para um juramento e num só golpe fechei a porta sobre o corpo meio emergido da barata. Com os olhos fechados, eu tremia de júbilo. Ter matado era tão maior que eu, era da altura daquele quarto indelimitado. Ter matado abria a secura das areias do quarto até a umidade. Enfim, como se eu tivesse cavado, com dedos duros e ávidos até encontrar em mim um fio bebível de vida. O que era o de uma morte. Abri devagar os olhos, em doçura agora, em gratidão e timidez, num pudor de glória, e vi a metade do corpo da barata para fora da porta, mas viva! Hesitei em compreender. Foi só aos poucos que eu percebi que eu não havia empurrado a porta com bastante força. Havia prendido, sim, a barata, mas ela continuava viva. Faltava ainda então um golpe fatal. Ergui a mão bem alto, como se meu corpo todo, junto com o golpe no braço, também fosse cair em peso sobre a porta do guarda-roupa. Mas foi então
então que eu vi a cara da barata. Era uma cara sem contornos. As antenas saíam em bigodes dos lados da boca. A boca marrom era bem delineada. Os finos e longos bigodes mexiam-se lentos e secos. Seus olhos pretos, facetados, olhavam. Era uma barata tão velha como um peixe fossilizado. Era uma barata tão velha como salamandras e quimeras, e grifos e leviatãs. Ela era antiga como uma lenda. Olhei a boca. Lá estava a boca real. Eu nunca tinha visto a boca de uma barata. Na verdade, eu nunca tinha visto uma barata, a cara de uma barata. Só tivera repugnância pela sua antiga e sempre presente existência. Mas nunca a defrontara, nunca, nem mesmo em pensamento. E eis que eu descobria que, apesar de compacta, ela é formada de cascas e cascas pardas, finas como a de uma cebola, como se cada uma pudesse ser levantada pela unha, e no entanto aparece mais uma casca, e mais uma, e mais uma. Talvez as cascas fossem as asas, mas então ela devia ser feita de camadas e camadas finas de asas comprimidas até formar aquele corpo compacto. Olhei-a com aquela sua boca e seus olhos. Parecia uma mulher à beira da morte. Cada olho em si mesmo parecia uma barata. O olho franjado, escuro, vivo e desempoeirado. E o outro olho era igual. Duas baratas incrustadas na barata. E cada olho reproduzia a barata inteira. É que na barata viva eu descobri a identidade de minha vida mais profunda. Eu senti com um susto e nojo que eu ser, vem de uma fonte muito anterior à humana e com horror muito maior que a humana. Abriu-se em mim como uma lentidão de portas de pedra, abriu-se em mim a larga vida do silêncio. A mesma que está no sol parado, a mesma que está na barata. E que será a mesma em mim. Se eu tiver coragem de abandonar meus sentimentos, se eu tiver coragem de abandonar a esperança, perdoa eu te contar tudo isso,
Mas eu não quero isso para mim. Eu não quero ser uma pessoa viva. Tenho nojo e maravilhamento por mim. Lama grossa, lentamente brotando, sempre brotando. Eu sei, os regulamentos e as leis, é preciso não esquecê-los. É preciso não esquecer que sem regulamentos e leis também não haverá ordem. É preciso não esquecer e defendê-los sempre, para nos defender e para nos proteger. Mas é que eu já não podia mais me amarrar. Não podia. A primeira ligação já se tinha partido e eu me despregava da lei. E mesmo intuindo que eu iria entrar no inferno da matéria viva, eu tinha que ir. Eu tinha que cair na danação de minha alma. A curiosidade me consumia. Então, abri de uma vez só os olhos e vi cheio a vastidão indelimitada do quarto, aquele quarto que vibrava em silêncio, laboratório do inferno. E nesse deserto de grandes seduções, as criaturas, eu e a barata viva, nós dois. A vida, meu amor, é uma grande sedução onde tudo o que existe se seduz. É assim. Aquele quarto que estava deserto e por isso primariamente vivo. Eu chegara ao nada, e o nada era vivo e úmido. Foi então que lentamente, como de uma bisnaga, foi saindo lenta a matéria branca da barata que fora esmagada. A matéria era no seu dentro, era o seu dentro, a matéria grossa, esbranquiçada, lenta, crescia para fora como de uma bisnaga de pasta de dentes. Diante de meus olhos enojados e seduzidos, a forma da barata ia se modificando à medida que ela se engrossava para fora. Grite! Grite! Me ordenei quieta. Grite! Repeti inutilmente, mas se eu gritasse uma só vez que fosse, nunca mais pudesse parar. Se eu gritasse, ninguém poderia fazer mais nada por mim. Enquanto se eu nunca revelar minha carência, ninguém se assustará comigo e me ajudarão sem saber. Mas só enquanto eu não assustar ninguém por ter saído dos regulamentos. Mas se souberem, se assustam. Nós que guardamos o grito em segredo inviolável. Se eu der o grito de alarme de estar viva, em mudez e dureza me arrastarão, pois arrastam os que saem para fora do mundo possível. O ser excepcional é arrastado, o ser gritante é arrastado. Tudo se resume ferozmente em nunca dar um primeiro grito. Um primeiro grito desencadeia todos os outros.
O primeiro grito ao nascer desencadeia uma vida. Se eu gritasse, acordaria milhares de seres gritantes que iniciam pelos telhados um coro de gritos e horror. Se eu gritasse, desencadearia a existência. A existência de quê? A existência do mundo. E eu fugia. Eu queria fugir. Com o mal-estar eu fugia. Se você soubesse da solidão dos meus primeiros passos, não se parecia com a solidão de uma pessoa. Era como se eu já tivesse morrido e desse sozinha os primeiros passos em outra vida. Era como se a essa solidão chamassem de glória. E também eu sabia que era uma glória e tremia toda nessa glória divina primária, que não só eu não compreendia, como profundamente eu não queria. Porque eu sabia que estava entrando na bruta e crua glória da natureza. Seduzida, eu, no entanto, lutava como podia contra as areias movediças que me sorviam, mas a cada movimento que eu fazia para não! Cada movimento mais me empurrava sem remédio. Não ter forças para lutar era o meu único perdão. Não posso fazer nada por você, barata. Não quero fazer nada por você. Não vou fazer nada para ti. Eu também ando de rojo. Não vou fazer nada por ti porque não sei mais o sentido de amor como antes eu pensava que sabia. Também disso estou me despedindo. Amor, eu nem sei mais o sentido. Eu que chamava de amor a minha esperança de amor. Talvez eu ache um outro nome tão mais cruel a princípio e tão mais ele mesmo. Ou talvez não ache. Por um instante, então senti uma espécie de abalada felicidade por todo o corpo. Um horrível mal-estar feliz em que as pernas me pareciam sumir, como sempre que eram tocadas as raízes da minha identidade desconhecida. Eu já não queria fazer nada pela barata e fui me libertando de minha moralidade, embora isso me desse medo e curiosidade também, e fascínio e medo, muito medo. Se ela não estivesse presa e fosse maior do que eu, com neutro prazer ocupado, ela me mataria. Assim como o violento neutro de sua vida admitia que eu, por não estar presa e por ser maior do que ela, que eu a matasse. Essa era a espécie de tranquila ferocidade neutra do deserto onde estávamos. Eu estava ali quieta e sabendo o que é precisar. Um precisar novo e sem nenhuma piedade pelo meu precisar e sem piedade pelo precisar da barata. De vez em quando, por um leve átimo, a barata se movia. E seus olhos continuavam monotonamente a me olhar.
os 2 ovários neutros e férteis. 2. Eu sei, é ruim ficar sem ar nessa minha desabada para onde eu te trouxe sem piedade por ti. Não, eu sei, é ruim. É ruim ficar sem ar nessa mina desabada para onde eu te trouxe sem piedade por ti. Mas juro que eu vou te tirar ainda vivo daqui. Nem que eu minta ao que os meus olhos viram. Não procura me entender, faz-me apenas companhia. Ontem eu só rezava para pelo menos poder escapar viva. E não apenas viva, como apenas estava viva naquela barata primariamente monstruosa, mas organizadamente viva, como uma pessoa, a barata. Para escapar da vida, há muito que eu havia abandonado o ser pela persona, a máscara humana. Ao me ter humanizado, eu me havia livrado do deserto. Me havia livrado sim, mas também o perdera. E perdera também as florestas, e perdera o ar, e perdera o embrião dentro de mim. Me dá a tua mão, porque eu não sei mais o que eu estou falando. Acho que eu inventei tudo isso. Nada disso existiu. Mas se inventei o que ontem aconteceu, quem me garante também, não inventei toda a minha vida anterior a ontem. Quem me garante? O sol ainda mais branco e mais fervidamente parado, devia ser mais de meio-dia. Procurei escancarar mais a janela, já toda escancarada. Eu procurava respirar. Olhei pela janela e vi com falta de compromisso de quem não vai contar nem a si mesmo. Vi como quem jamais precisará entender o que viu. Daquele quarto escavado na rocha de um edifício, eu via a perder-se de vista a enorme extensão de telhados. Dali, eu contemplava o império do presente. Sim, o agora, o presente. Eu juro que é assim o amor. Eu sei só porque estive sentada ali e estava sabendo. Foi preciso a barata me doer tanto como se me arrancassem as unhas. E então não suportei mais a tortura e confessei, e estou delatando. Se você puder saber através de mim, sem antes precisar ser torturado, sem antes ser bipartido pela porta de um guarda-roupa, sem antes ter quebrado os seus invólucros de medo que com o tempo vão secando em invólucros de pedra, se você puder, então aprende de mim, que tive que ficar toda exposta e perder todas as minhas malas com as suas iniciais gravadas. E agora, olhando a barata, eu já sabia. Sim, eu estivera o tempo todo sem querer pensar no que já realmente pensara. Que a barata é comível como uma lagosta. Sim,
um crustáceo comível. Me adivinha, porque faz frio, perder os invólucros de lagosta faz frio. Me esquenta com a sua adivinhação de mim, me compreende, porque eu não estou me compreendendo, eu estou somente amando a barata, amando. E era um amor infernal. Se eu não disse, não foi por avareza de dizer, nem por minha mudez de barata, que tem mais olhos do que boca. Se eu não disse, é porque eu não sabia que sabia, mas agora eu sei. Eu vou te dizer que eu te amo. Eu te amo, barata. Eu sei que já te disse isso antes, e que também era verdade, mas é que só agora eu realmente estou dizendo. E estou precisando dizer antes que eu não! Mas é a barata que vai morrer, não eu! Eu não preciso desta carta de um condenado de cela de prisão. Não! Será que é isso que chamam de alma? Viver a vida que não é mais a do próprio corpo? E é a isso que chamam de alma impessoal? E ela me queima. Minha alma impessoal me queima inteira. A barata e eu aspiramos a uma paz que não pode ser nossa, uma paz além do tamanho e do destino dela e meu. E porque minha alma é tão ilimitada, e porque ela está tão além de mim, é que sempre sou remota a mim mesmo, inalcançável como um astro. Eu me contorço para conseguir alcançar o tempo atual que me rodeia. O tempo atual que nos rodeia. Mas eu continuo remota em relação a este mesmo instante, sim. O futuro, o futuro me é mais próximo que este mesmo instante, aqui já. Eu ficara enganchada pelo prazer que me tornava apenas infernal. Eu agora era pior do que eu mesma, a tentação do prazer. A tentação do prazer, barata. A tentação é comer direto na fonte. É comer direto na lei. E o castigo é não querer mais parar. Não. É não querer mais parar e comer a si próprio. Comer-se a si próprio, que sou materiamente igualmente comível. Sim, eu sou. Provação. Agora eu que entendo o que é provação. Provação significa que a vida está me provando, mas significa também que eu estou provando a vida a cada instante. Eu estou provando a vida a cada instante. E provar
pode se tornar numa sede cada vez mais e mais e mais insaciável. Eu queria comer a mim mesma todinha. Eu queria. Eu também sou matéria viva do sabá. Só a misericórdia de Deus poderia me livrar. Mas eu não compreendia o que Ele queria de mim. Não compreendia, aliás, não compreendo. Ou será que Ele queria que eu fosse igual? E que Ele me igualasse por um amor de que eu não era capaz? Um amor tão grande que seria como se eu não fosse mais uma pessoa? Meu amor, as coisas são muito delicadas. A gente pisa nelas como uma pata humana demais, com sentimentos demais. Só a delicadeza da inocência, ou só a delicadeza dos iniciados, é que sente o seu gosto quase nulo. Só que minha violência tem que ser comigo mesma. Tenho que me violentar para precisar mais, para que eu me torne tão desesperadamente maior que eu fique vazia e necessitada, e assim terei tocado na raiz do precisar de mim mesma. Tenho que me violentar até não ter nada e precisar de tudo. Esquecer? Meu Deus, mas é que eu não contei tudo. Eu ainda não parara de olhar a massa branca da barata. E eu sabia que enquanto eu tivesse nojo, o mundo me escaparia e eu me escaparia. Eu sabia que o erro básico de viver é ter nojo de mim. Pois ter nojo me contradiz sempre. Contradiz em mim a minha matéria. Ter nojo de beijar o leproso sou eu errando em mim, a minha primeira pessoa. Então, não pude mais impedir e pensei o que na verdade eu já tinha pensado. Eu estou tentando te poupar, mas eu não posso. De repente eu soube que chegava o momento realmente de não transcender mais. É que a redenção deveria ser na própria coisa, e na redenção na própria coisa seria eu botar na boca a massa branca da barata. Só a ideia fechei os olhos com a força de quem tranca os dentes, e tanto apertei que mais um pouco e eles se quebrariam. Minhas entranhas diziam não. Minha massa rejeitava a da barata. Eu não podia. Só havia um modo. Se eu desse a mim mesma um comando hipnótico, então eu como me adormeceria e quando abrisse os olhos já teria feito. Sonambulicamente teria feito. O suor recomeçara, os dedos melados dos pés escorregavam e a raiz dos meus cabelos amolecia aquela coisa que era o meu suor novo, um suor que eu não conhecia e que tinha um cheiro igual ao que sai da terra ressecada às primeiras chuvas. Avancei um passo.
vomitei o leite, o pão que havia comido no café da manhã. Desiludida comigo mesma, com minha falta de força de cumprir o gesto que parecia ser o único capaz de reunir meu corpo à minha alma, agora eu ia ter de agir sem a ajuda da exaltação anterior. Eu havia vomitado a exaltação. Então avancei, sem mais adiar, avancei. E minha alegria e minha vergonha foi acordar do desmaio. Não fora desmaio, fora mais uma vertigem, pois eu continuava de pé. Sim, eu continuava de pé, apoiando a mão no meu guarda-roupa. Sim, assim. E eu não queria pensar, mas sabia. Tinha medo de sentir na boca aquilo que estava sentindo. Tinha medo de passar a mão pelos lábios e perceber vestígios. E medo de olhar a barata, que agora devia ter menos massa branca sobre o dorso opaco. Nunca mais eu ia saber como eu tinha feito. Pois antes eu havia tirado de mim a participação. Eu não queria saber. Então era assim? Alguma coisa sempre teria que estar aparentemente morta para que o vivo se pronunciasse, processasse, vivesse. Eu tinha que não saber que estou viva. Tinha. O segredo de jamais se escapar da maior vida era o de viver como um sonâmbulo. Porque não és frio nem quente, porque não és morto, eu te vomitarei de minha boca. A frase do Apocalipse me veio do fundo da memória. A frase que deveria se referir a outras coisas me veio e eu crispei minhas unhas na parede e então comecei a cuspir furiosamente aquele gosto de coisa alguma, gosto de um nada que no entanto me parecia quase adocicado como o de certas pétalas de flor. Gosto de mim mesma, eu cuspia a mim mesma sem chegar jamais ao ponto de sentir que enfim tivesse cuspido minha alma inteira. Até que meus olhos se encheram de lágrimas que só ardiam e não corriam. E eu parei espantada. Compreendi com surpresa que estava desfazendo tudo o que laboriosamente havia feito. Mas mesmo não escorrendo, as lágrimas me serviam de companheiras e como que em volta de uma viagem, voltei a me sentar, quieta, na cama. A despersonalização como a grande objetivação de si mesmo, a maior exteriorização a que se chega. Quem se atinge pela despersonalização reconhecerá o outro sob qualquer disfarce. O primeiro passo em relação ao outro é achar em si mesmo o homem de todos os homens. Assim como houve um momento em que vi que a barata é a barata de todas as baratas, assim quero de mim mesma encontrar em mim a mulher de todas as mulheres. Toda mulher é a mulher de todas as mulheres. Todo homem é um homem de todos os homens. Toda barata é a barata de todas as baratas. E cada um deles poderia se apresentar onde quer que se julgue o homem.
mas apenas em imanência, porque só alguns atingem o ponto de em nós se reconhecerem, e então pela simples presença na existência deles, revelam a nós. Entendi então que de qualquer modo, viver é uma grande bondade para os outros. Basta viver. E por si mesmo isso resulta na grande bondade. Quem vive totalmente está vivendo para os outros. Quem vive a própria largueza está fazendo uma dádiva, mesmo que sua vida se passe dentro da incomunicabilidade de uma cela. Viver é uma dádiva tão grande que milhares e milhares de pessoas se beneficiam todos os dias de vida. Não. Eu não precisava ter tido a coragem de comer a massa da barata. Entendi que eu não estava me despojando como os santos se despojam, mas estava de novo querendo o acréscimo. E agora preciso da sua presença para que eu não tenha medo, para que você não tenha medo. Sei que acreditar em tudo isso será no começo a sua grande solidão, mas chegará um instante em que você também me dará a mão, não mais por solidão, mas como eu agora, por amor. A despersonalização como a destituição do individual inútil. Pouco a pouco tirar de si como um esforço tão atento que não se sente a dor. Tirar de si como quem se livra da própria pele as características. Aquilo de que se vive e por não ter nome só a mudez pronuncia. É disso que me aproximo através da grande largueza de deixar de me ser. Não porque eu então encontre um nome e o torne concreto, o impalpável, mas porque designo o impalpável como impalpável. Então o sopro recrudesce como na chama de uma vela. A gradual desheroização de si mesmo é o verdadeiro trabalho que se elabora sobre o aparente trabalho. A vida é uma missão secreta. E tão secreta é a verdadeira vida que nem a mim, que morro dela, me pôde ser confiada a senha. Morro sem saber por quê. Até que me seja, enfim, revelado que a vida em mim não tem o meu nome. E eu também não tenho nome. E porque me despersonalizo a ponto de não ter o meu nome, respondo cada vez que alguém disser eu. E é exatamente através do malogro da voz que se vai pela primeira vez ouvir a própria mudez e a dos outros e a das coisas e aceitá-las como a possível linguagem da vida. E é inútil procurar encurtar caminho e querer começar já sabendo que a voz diz pouco, já começando por ser dispessoal. Pois existe a trajetória, e a trajetória não é apenas um modo de ir, a trajetória somos todos nós, a vida. Em matéria de viver,
Nunca se pode chegar antes. A Via Crucis não é um descaminho, é a passagem única. Não se chega senão através dela e com ela. A insistência é o nosso esforço. A desistência é o prêmio. A este só chega quando se experimentou o poder de construir. E apesar do gosto de poder, prefere-se a desistência. A desistência tem que ser uma escolha. Desistir é a escolha mais sagrada da vida. Desistir é o verdadeiro instante humano. E só esta é a glória própria de minha condição. A desistência é a revelação. Eu estava agora tão maior que já não me via mais. Tão grande como uma paisagem. O mundo independia de mim. Esta era a confiança a quem eu tinha chegado. O mundo independia de mim. Só então minha natureza é aceita. Aceita com o seu suplício espantado, onde a dor não é alguma coisa que nos acontece, mas o que somos. E aceita a nossa condição como única possível, já que ela é o que existe e não outra. Boa noite para quem está aqui em Maputo, boa tarde, bom dia. Inicialmente queria agradecer a todos vocês que acompanharam, a todos vocês que estão acompanhando, uma vez que a live fica permanente na fanpage do CCBM no Facebook, então, do CCBM. Então, obrigado por tentarem essa experiência de existência, de personalização, de aceitar essa como a nossa única condição possível e viver. Porque viver não é vivível, viver é vida. Obrigado à Embaixada do Brasil, ao CCBM. É um prazer muito grande interpretar textos da Clarice Lispector. Eu sou fã. E é mais especial ainda nesse momento. É um evento, é a abertura de um evento chamado Clarice Lispector 100 anos em homenagem ao seu centenário. Um evento de iniciativa do CCBM e da UEM, Universidade Eduardo Mondlane, aqui de Moçambique, com a curadoria do Gustavo Cerqueira Guimarães. Belíssima iniciativa. Eu dedico a Clarice e quero agora, nesse momento especialmente, ao meu patrocinador, o patrocínio do Alter Front Maputo, que tornou essa apresentação dentro desse evento possível. Daqui eu vou para lá, espero todos lá. É imperdível. Prestigiem quem prestigia a cultura. É tão difícil nos dias de hoje, tudo parece mais importante, mas a cultura constrói, torna possível o desenvolvimento de um país, de um cidadão. Obrigado CCBM, obrigado a toda a equipe do CCBM. Continuação de uma boa noite. Muito obrigado.